E como já dizia o sábio filósofo Sócrates, uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Eu sou o Victor Riva, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal filosófico e hoje nós vamos falar dele, Neil deGrasse Tyson, o maior divulgador de ciência da atualidade no mundo todo. E você deve estar pensando aí, que título ousado, né, Victor? Chamar o Neil deGrasse Tyson de burro, um dos caras mais inteligentes que a gente vê aí pela internet, cientista e tal. Olha, ousado mesmo é o que esse cara disse a respeito da filosofia. Fica vendo esse vídeo aí que eu vou passar para vocês verem o que esse cara falou a respeito da filosofia. I'm so disappointed with philosophy. Philosophy conducted by philosophers who were trained in the 20th century have made, as far as I've been able to judge, no contributions to the advance of our understanding of the physical universe. I don't have the time or energy or interest in occupying myself with those thoughts because in my experience they don't actually get you anywhere. They're conversations to have over beer when you got nothing else to talk about. Bom, basicamente o que ele diz no vídeo é que a filosofia não tem contribuição nenhuma aí no século XX para o entendimento do mundo físico e que a filosofia basicamente é inútil, né? Ela não serve para nada. Esse desapreço pela filosofia não espanta ninguém, ele é típico no meio científico moderno. Então, não é surpresa a gente ouvir isso do Neil deGrasse Tyson. Agora, de onde vem esse tipo de pensamento? É uma espécie de reducionismo a respeito do que seja filosofia, talvez um mau entendimento do que seja filosofia, e que leva as pessoas hoje em dia, que são deslumbradas aí pelas descobertas do que se chama de ciência moderna, a menosprezar ou diminuir o valor da filosofia, porque não sabe exatamente o que a filosofia é, e não entende qual a importância da filosofia na história humana e exatamente acaba levando a esse tipo de raciocínio idiota aí, né? Agora, o que será que levou as pessoas a ficarem tão desdenharem tanto assim da filosofia, especialmente esse pessoal cientificista, positivista, desdenhar tanto da filosofia assim como se ela não fosse nada, não tivesse importância nenhuma? A gente vai começar a entender um pouco melhor como que esse processo se deu ao longo da história. Vamos lá, vamos devagar. Primeiro, a gente tem que voltar no tempo e ir lá em Aristóteles, né, 400 anos antes de Cristo, para entender como é que se entendia o que era filosofia e o que era ciência naquela época. Então, Aristóteles é, de longe, o maior filósofo de todos os tempos da história, né? Se você descontar Santo Tomás de Aquino, que é mais teólogo do que filósofo, né, a gente considera aí Aristóteles como o maior nome da filosofia na história. E Aristóteles tinha ali uma divisão das ciências, né? Aristóteles dividiu todo o conhecimento humano em três principais operações que o homem tem, que é o pensar, o agir e o produzir. Dentro do pensar, a gente tem as ciências ou a filosofia, que a gente chama de especulativa ou teórica. É ali que você tem, por exemplo, a matemática, a física geral, né, que é uma coisa mais geral dentro da ideia de Aristóteles, que é todo o conhecimento do mundo físico, e a metafísica, que vai para além disso, que é a ciência dos primeiros princípios, do ser em si, né? Que é a filosofia primeira, a filosofia propriamente dita, tá? Mas, de certo modo, filosofia e ciência se confundem em Aristóteles, é quase como a mesma coisa. Filosofia e ciência são quase a mesma coisa, é como o corpo do conhecimento humano. A filosofia seria a busca pela verdade mesma, enquanto a ciência é o conhecimento, o saber em si, conhecer pelas causas, né? A própria ideia de ciência. Agora, não existem só ciências especulativas e teóricas, tem as ciências práticas também, aí é onde entra, por exemplo, a filosofia moral, a ciência da moral. Você pode usar o mesmo termo, porque filosofia e ciência basicamente são a mesma coisa ali em Aristóteles, e na verdade são quase a mesma coisa mesmo. Então, a moral, por exemplo, está aí nessas ciências práticas, a econômica ou economia, e também a política, né? E além dessas ciências, né, teóricas e práticas, a gente ainda tem as produtivas, porque o ser humano também cria coisas. Então você tem todas as artes e todas as técnicas, você tem a poética e você tem todas as demais técnicas que você pode incluir aqui como filosofia prática, né, ou ciências práticas, a técnica, a arte. E quando eu falo de arte aqui, de novo, não é esse reducionismo para as artes do belo necessariamente, só, por exemplo, pintura, teatro, música, né? Não é só isso, a gente está falando de todo tipo de técnica. Então a palavra arte e técnica são basicamente também a mesma coisa dentro da filosofia. Agora, aqui dentro dessa visão ainda aristotélica, a filosofia ela está acima da ciência, porque a filosofia propriamente dita é a filosofia primeira, a metafísica. E ali é onde a gente tem a ciência dos primeiros princípios, né? E todo o raciocínio humano, todo o conhecimento humano, ele depende desses primeiros princípios. A gente pode colocar os princípios básicos da razão humana aí, como princípio de identidade, princípio de razão suficiente,
causalidade, contradição, todos esses princípios básicos a gente estuda em lógica, né? E que Aristóteles apresenta em todos os seus livros, na Metafísica, no Organon, onde você conhece esses princípios básicos da filosofia primeira, da lógica, que dão fundamentação para absolutamente qualquer juízo que se faça em qualquer ciência, qualquer afirmação que se faça da realidade, a respeito da realidade ou de um recorte dela, precisa partir do pressuposto desses princípios básicos que são fundamento da própria razão humana. Desse modo, a gente consegue entender o porquê a filosofia está acima da ciência, porque a filosofia primeira dá todos os princípios para as ciências, que na verdade elas estudam um recorte da realidade, uma abstração. Você pega a realidade como um todo e você tira ali uma parte dela para estudar alguns fenômenos específicos, uma abstração dela, uma parte do todo. A filosofia é o todo e as ciências específicas ali são as partes, então não tem como a parte ser maior do que o todo, não é mesmo? E as ciências estão pegando emprestado todos aqueles princípios da filosofia primeira, da metafísica, para poder construir qualquer raciocínio que seja, não é mesmo? E o próprio método se baseia nisso daí. E aí, mesmo que você não goste da divisão das ciências de Aristóteles, né, essa filosofia aristotélica, você pode pegar essa divisão de ciências mais próxima, por exemplo, da de Auguste Comte, que ela tem mais essa ideia de dividir em ciências físico-químicas, e aí você tem as ciências da natureza ou a biologia, e você tem também as ciências morais ou sociais, e também a matemática, etc. E se você dividir dessa forma, com essa visão mais comtiana, também o mesmo se dá, porque a filosofia ela é meio que o corpo do conhecimento humano, o conjunto de tudo, é a busca pela verdade mesma, enquanto as ciências são formas, métodos, meios, é a lógica aplicada, a lógica material. Agora, onde é que a coisa se perdeu? A coisa se perdeu nessa divisão mais moderna que vem desse princípio, dessa ideia das faculdades e das universidades modernas dividirem os seus cursos em ciências exatas e ciências humanas. Então a gente perdeu as boas divisões da ciência, a divisão aristotélica, que é, para mim, a melhor de todas, a divisão de Auguste Comte, que também é muito boa, mesmo as divisões lá de Bacon e tudo mais, se perderam para uma super simplificação, né? Um reducionismo, dividindo as ciências em exatas e humanas para melhor acomodar os cursos de faculdade que são vendidos hoje em dia, né? Então aí você tem lá as ciências exatas, que é matemática, a engenharia, e o que o pessoal estuda aí que envolve conta e que são coisas exatas, a física, né, a química. E você tem as ciências humanas, que é aquela coisa mais subjetiva, que não tem verdades não, né, tão exatas, tão perfeitas como as ciências exatas. E aí fica essa briguinha de, eu sou de humanas, eu sou de exatas, quando na verdade um bom estudioso de ciência, um bom estudioso de filosofia tem que ser um polímata, ele tem que ser bom nas duas coisas, não tem essa eu sou de humanas, eu sou de exatas, é coisa de picuinha moderna de curso de filosofia, né? Curso de faculdade, de universidade. E aí se você pega essa divisão das ciências péssima e mal feita e reducionista, onde você tem as ciências humanas e exatas, a filosofia acaba sendo uma das ciências humanas. Ela acaba sendo reduzida e colocada como uma parte do corpo do conhecimento humano, quando na verdade a filosofia é o corpo do conhecimento humano mesmo. E aí você pega e coloca ela como uma parte, como uma das ciências humanas, e aí ela perde todo o seu valor de fato, né? Ela perde o que ela realmente é, como a mãe de todas as ciências que empresta seus princípios para todas as outras, né? E aí as pessoas começam a achar que a filosofia é só mais uma entre muitas outras, ela é uma parte do todo, quando na verdade ela é o todo. E já em Aristóteles mesmo, a gente começava a entender que uma filosofia, uma ciência específica, ela é superior a outra quando ela empresta os seus princípios para essa outra ciência. Eu lembro que eu tinha um professor de física na escola que ficava brigando lá com o pessoal para ver que era melhor, se era física ou se era matemática, qual que era superior, o que era melhor que o quê, se a física era melhor que a matemática ou se a matemática era melhor que a física. E dentro de Aristóteles, dentro da visão aristotélica, já tinha esse conhecimento antes de Cristo, de que, é claro, a matemática é superior nesse sentido. A física, quando a gente fala aqui, seria o que a gente entende hoje como física, não a física geral, mas a ciência física como a gente entende hoje, a física experimental, porque ela depende dos princípios da matemática, e sem os princípios da matemática simplesmente não tem como fazer nada na física. Você precisa da matemática para poder fazer os cálculos, senão você não consegue fazer nada. Então é claro que a matemática é superior, porque ela empresta os princípios para a física. Então, entendeu esse ponto? E nesse sentido, a filosofia primeira, que é a metafísica, ela empresta os seus princípios para absolutamente todas as outras ciências. Tudo
tudo depende dos princípios básicos, dos primeiros princípios da filosofia primeira, da ontologia, da metafísica. Sem, por exemplo, o princípio de identidade, sem princípios básicos como contradição, causa suficiente, né, razão suficiente, causalidade, nada disso, né, se não tivessem essas coisas, esses princípios que são, primeiro, autoevidentes, eles não só, né, não tem como provar, né, não podem ser provados, como nem precisam ser provados, porque eles são autoevidentes, né, a razão humana, eles são a base de qualquer tipo de afirmação que se faça, qualquer juízo que se faça a respeito da realidade, minha gente. Então não tem como, é impossível você fazer ciência sem filosofia. Não existe ciência sem filosofia. Como é que um cara desses ignora isso? Como é que Neil deGrasse Tyson ignora isso? Não dá. É imperdoável isso. Ou seja, esse preconceito do Neil deGrasse Tyson, ele advém, né, de um péssimo entendimento do que seja filosofia e de um, vamos dizer assim, de um reducionismo e de um preconceito cientificista, positivista, que acredita que só vale aquilo que pode ser provado dentro de um laboratório pelo método científico. Agora, será que a filosofia não trouxe nenhum progresso mesmo no século XX ou anteriormente? Será que isso é verdade? Que não trouxe nenhum progresso para o entendimento do mundo físico, como ele diz? Como se o mundo físico fosse a única coisa que existisse, né? Na cabeça de um materialista, o mundo físico é a única coisa que existe, né? Mas será que isso é verdade? Se a gente for pensar como David Hume, né, positivista, de que nada que não possa ser provado pelo método científico tem que ser jogado no fogo, como ele mesmo falava, né, tem que ser ateado ao fogo. Bom, a gente poderia atear ao fogo o próprio método científico que não pode ser provado pelo método científico. Ou mesmo essa própria afirmação que ela não é científica. Vamos combinar? Será que o pessoal não consegue aplicar nem o próprio princípio nele mesmo e ver que existe uma contradição interna e o argumento ele meio que se autorrefuta, ele morre nele mesmo? Ou seja, será que o Neil deGrasse Tyson, quando disse de forma indireta, ele não disse exatamente com essas palavras, mas quando ele disse que a filosofia é inútil, ela é conversa de bar, será que ele não parou para pensar que esse pensamento de que a filosofia é inútil é em si mesmo um pensamento filosófico? Agora, será que a filosofia não trouxe progresso nenhum mesmo? Se a gente jogar, né, no lixo, no fogo, como David Hume faria, todo o progresso filosófico, todas as coisas que a filosofia trouxe em termos de progresso para a humanidade, a gente teria que jogar no ralo toda a psicologia humana, que é filosofia, toda a moral, a ciência moral e a filosofia moral, que é filosofia. A gente teria que jogar no lixo toda a epistemologia, toda a política também, né? Toda a teoria política vai para o lixo, vai para o fogo. Toda a epistemologia e a ciência, porque toda a ciência tem base nos princípios filosóficos. Depois você tem a aplicação prática disso, né, nas ciências físicas, mas tudo depende desses princípios. Sem eles não tem como fazer ciência, né? Você teria que jogar no fogo toda a lógica formal e material, que é base para o pensamento dedutivo e indutivo, né? Você teria que jogar no fogo toda a metafísica. Gente, é demais, né? Ou seja, é muito triste você ver tanta ignorância vindo de um divulgador científico tão importante e relevante como Neil deGrasse Tyson, que influencia tantos jovens hoje em dia, dizer tanta besteira, tanta bobagem a respeito da filosofia, porque desconhece, porque é ignorante, ou em outros termos, né, como eu coloquei aí, é burro. Agora, é um mal de todo divulgador científico também, né? Tem vários aqui no Brasil e no mundo que tem uma dificuldade tremenda de simplesmente ficar quieto às vezes, porque quando você não entende um assunto, a melhor coisa é você não falar nada, é você ficar quieto. A ignorância é melhor, às vezes, quando você está na ignorância, você se calar, em vez de você ficar abrindo a boca e falar de coisa que você não entende, né? Então, eu não vou falar aqui de astronomia como ele fala, porque eu não conheço de astronomia como ele conhece, mas por que ele tem que ficar falando besteira a respeito de filosofia quando ele desconhece? Não é melhor ficar quieto e admitir, pô, não sei, eu não entendo nada de filosofia, então eu não sou a melhor pessoa para falar de filosofia, então como assim eu estou desapontado, decepcionado com a filosofia? Gente, não é melhor ficar quieto e falar assim, pô, eu não entendo nada de filosofia? Mas esse povo divulgador científico não aguenta a coceira da opinião, da doxa, é muito mais forte, né? Então, esses caras não conseguem simplesmente não falar nada, não dar uma resposta ou dizer, não sei, né? A humildade falta nessas horas, né? Esse pessoal tem horror a dizer que não sabe de algo, né? Então, vive inventando uma explicação. Tem um outro vídeo dele que falam pra ele, por que você não usa capinha no celular? Em vez de ele simplesmente dizer, não sei, não comprei, não tenho, né? Ele inventa uma história lá de que os soldados aprendem a fazer manobras com as armas, porque a ideia é que eles nunca derrubem as armas, então a minha ideia é nunca derrubá-las.
Gente, é só falar, não comprei porque eu esqueci, não tenho, sei lá, não gosto de usar. Não é mais fácil? Ou dizer, sei lá, nunca parei para pensar nisso? Por isso que Hugo de São Vítor, no Didascalicon, já ensinava que uma das principais virtudes, talvez a principal virtude para um homem de estudos, para um estudioso de ciências, de filosofia, que seja, é a humildade. É importante ser humilde, é importante você reconhecer que tem coisas que a gente não conhece, é melhor ficar quieto a respeito delas. Porém, essa discussão não acaba aqui, ela continua nos comentários, onde você vai deixar a tua doxa, a tua opinião, e vai conversar comigo aí a respeito do que você acha do que o Neil deGrasse Tyson disse a respeito da filosofia, e do que realmente é ciência e do que é filosofia. Hoje em dia é muito mal entendido, o pessoal não sabe o que é ciência mais, e não sabe o que é filosofia mais. Eu vou fazer mais vídeos a respeito desse tema, esperem, aguardem. E é isso aí. Por esse vídeo é só. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.